Então, vocês não falam bobeira porque está sendo gravada a aula nossa, né? Só fazendo um repasso do que nós estávamos vendo, que antes de entrarmos no Evangelho de São João, nós precisávamos ver o contexto geral a qual situava o Evangelho de São João, o seu contexto tanto geográfico como social também. Então, nós vemos, segundo a tradição, que desde do século II já considera o quarto evangelho como o Evangelho de São João. Isso vem corroborado tanto no cânon de Muratori, que eu apresentei para vocês, como também Eusébio de Cesareia, que já vai colocando isso, e outros escritores do século II, Eusébio de Cesareia do século IV, mas outros autores que é da época dele também, já vai colocando, por exemplo, São Irineu, que é do século II, que ele já século III mais ou menos, que ele vai colocando o quarto evangelho designando como Evangelho de São João. Ele tem 3 tipos de gêneros literários dentro dos escritos joaninos, que é o Evangelho, depois as suas cartas, as 3 cartas, e depois o Apocalipse, com o gênero profético. Então, nós temos o gênero narrativo, que são os evangelhos, depois o gênero epistolar, que são as cartas, que tem uma característica especial. Depois, quando entrarmos nas cartas, nós vamos vendo essas características. E depois o Apocalipse, que é o gênero profético. Vemos que o marco ao qual foi escrito, o marco que foi designado, foi escrito os escritos de São João, é um marco palestinense, como bem foi lembrado, e depois dentro de um mundo helenista, e dentro também de um contexto da diáspora judia. Primeiro foi transmitido aos judeus, depois foi aberto a todos os pagãos também. Isso daí nós vemos essa transmissão e essa mudança nos Atos dos Apóstolos. Que primeiro, o Evangelho, ele engloba os judeus, porque os cristãos, eles se veem como um desdobramento do judaísmo. Na época de Jesus Cristo, onde que nós vimos que tinha tantas facções, o judaísmo era muito fragmentário. Nós tínhamos os fariseus, nós tínhamos os essênios, nós tínhamos os zelotas, nós tínhamos vários tipos, depois os saduceus, várias facções dentro do judaísmo. O cristianismo vinha sendo como uma nova facção surgente devido a essa revolta de Jesus, na concepção judaica. Segundo a mentalidade de Jesus Cristo, surgiu essa nova facção. Por isso que primeiro foi destinada aos judeus, mas na concepção de um judeu, foi São Paulo, vê que é necessário abrir-se, ter esse panorama de abraçar todos aqueles que recebem a fé. A fé de Abraão que se cumpre em Jesus Cristo. E todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, já não é mais a circuncisão o ato pelo qual nos torna povo de Deus, senão que é o batismo ao qual nós nos tornamos povo de Deus. Vimos então a situação do cristianismo no final do século I, que é o judaísmo do primeiro século, onde nós ressaltamos alguns pontos. Depois nós passamos para a primeira expansão do cristianismo, como se deu essa expansão. Vimos também a revolta judia e as suas consequências naquela época, porque o evangelho, todos os escritos, na verdade, de São João, teve como base essa problemática, essa divisão, essa revolta dos judeus e as suas consequências, a destruição de Jerusalém, tudo, o contexto histórico a qual surgiu, a qual foram escritos esses escritos joaninos. Então, nós entramos depois nas circunstâncias históricas, no transfundo dos livros atribuídos a João. Apenas abro parênteses para dizer que os slides que nós vimos na aula passada, eles estão todos na plataforma, juntamente com a aula gravada. Então, não sei se vocês entraram na plataforma, mas lá estão todos os slides, tanto das outras aulas passadas, como também os vídeos que a gente gravou durante a aula. Dentro dessa circunstância histórica, que tem como pano de fundo os escritos joaninos, nós vimos o conflito do judaísmo, que foram expulsos na época em que os cristãos já não foram sendo vistos como uma facção dentro do judaísmo. Então, eles foram sendo expulsos. E até eu falei para vocês que eles incluíram, dentro das orações que se faziam na sinagoga, eles incluíram uma outra oração, uma oração de expulsão, na verdade, né? A oração dizia, basicamente, que é a 18ª oração, dizia o seguinte:
Não tenha esperança para os apóstatas. Pereçam os nazarenos e os meninos, que são os hereges ou sectários. E depois, no final, termina. Bendito seja, Senhor, que dobra os tiranos. Para vocês verem que inclui dentro de uma oração uma expulsão dos cristãos, já manifestando isso. E isso daí é um fato histórico. E parece que São João, nos seus escritos, principalmente no Evangelho, ele traz isso no seu escrito, quando Jesus cura, por exemplo, o cego, e aí coloca que os seus pais ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga. Então, via que tinha essa realidade naquela época, e é um pano de fundo, a qual que através do Evangelho nós vamos vendo qual é a época que foi escrito, mais ou menos. Mas essa problemática a qual toda aquela comunidade joanina vivia, interferiram e até teve influência dentro do Evangelho. Depois nós vimos a religiosidade gnostizante dos gnósticos. Eu falei sobre o que são os gnósticos. Se vocês acham que esse esoterismo, que esse negócio de signo, que isso daí é coisa nova, né? Não, já naquela época o povo acreditava em esoterismo, acreditava que se você vestir de branco no início do ano vai ter paz. E eu quero saber quem é que não vestiu de branco em 2020, porque nós temos o coronavírus, né? Por favor. Já existia naquela época, todas essas questões então, de superstições, tudo, na época de Jesus Cristo é uma mistura, onde que eles achavam de um dualismo, tinha uma mentalidade de um dualismo entre o Yang, Yin e Yang, que é aquela cultura oriental, onde que eles acreditam que existe o bem e o mal como duas forças que devem estar equilibradas. Para que haja um equilíbrio, no mundo tem que ter tanto o Yin e o Yang, o mal e o bem. Então não são opostos, senão que são equilibradas tudo isso. É necessário que se tenha. Essa é a mentalidade gnóstica, a mentalidade oriental. E a mentalidade que nós vemos em tantos filmes, em tantas coisas que colocam isso, que passa essa mentalidade, né, para a gente. Depois os conflitos antibatistas, que também tem como pano de fundo o Evangelho de São João, os escritos joaninos, o ambiente hostil daquela época, das perseguições, principalmente o Apocalipse manifesta muito. O Evangelho nem tanto parece que traz uma perseguição dos romanos, por parte dos romanos, mas já o Apocalipse trata de maneira clara essa perseguição. E depois nós vimos que existia, na época, provavelmente que seja uma comunidade em volta de um discípulo, né? Em volta de São João, é a comunidade joanina, que através dessa comunidade colocaram por escrito aquilo que eles viviam, que são os escritos joaninos. Agora nós vamos ver o Evangelho de João como testemunho apostólico. Então vamos colocar aqui para vocês. Todos conseguem ver o que está aqui? Sim. Sim. Sim, então, consigo. Então tá sim, bom, consigo. ótimo, então tá bem. Esses dias eu coloquei, ninguém viu e eu fiquei dando aula. Por isso que eu pergunto. Nós vamos ver então São João Evangelista como testemunho apostólico. Agora já vamos pouco a pouco entrando no Evangelho de São João. Mas antes vamos ver esse personagem, São João. Mais que ver, talvez, sobre a vida de São João, que acho que o Evangelho traz, não vamos detalhar a vida de São João, vamos ver nos escritos, de maneira geral. Primeiro, o testemunho da pregação apostólica. Segundo São Justino, os evangelistas têm em comum constituir um testemunho sobre a vida e as obras de Jesus. Parece que São Justino já fala sobre isso, que os evangelistas eles procuram isso, dar um testemunho da vida, das obras de Jesus. E eles então colocam por escrito. Mostram então que Jesus ele é o Messias, em quem se cumpriu as escrituras de Israel. Mostra que aqueles escritos são um estudo minucioso. Lucas, por exemplo, vai falar, né, que muitos colocaram por escrito, e ele é um desses a mais, que investigaram, que pesquisaram e depois colocaram por escrito. São chamados, então, evangelhos, palavras e milagres de Jesus pertencentes à pregação inicial. O querigma, o chamado querigma,
que é um anúncio de Jesus Cristo, das palavras e dos milagres de Jesus, o anúncio da salvação, o anúncio do amor de Deus que se manifesta em Jesus Cristo, que na plenitude dos tempos nós tivemos a plenitude da revelação que é Jesus Cristo. Apenas dizendo que parece que o Evangelho de São João, ele é um desdobramento, e depois os outros escritos, mas principalmente o Evangelho de São João, ele é um desdobramento de um discurso de São Pedro. Vemos que São João e São Pedro, eles estão muito próximos, que nós vamos ver mais adiante, por exemplo, que São João e Pedro, parece que eles caminham juntos. Eles foram para o túmulo juntos, eles foram preparar a última ceia juntos, eles estavam juntos, né, como colunas da igreja em Jerusalém, que vai dizer São Paulo. Então parece que sempre Pedro e João, eles caminham juntos. E tem essa proximidade quando Pedro fala para João, né, pergunte quem é que vai trair. Então, vemos essa proximidade. Depois, eles, tanto São Pedro como São João, faziam parte dos três privilegiados, os três íntimos de Jesus, junto com seu irmão Tiago. E vemos isso, um paralelismo entre o discurso de São Pedro e o Evangelho de São João, mostrando essa mesma ideia, essa correlação de querer mostrar a Jesus Cristo. Então nós vemos em Atos dos Apóstolos 10, por exemplo, a unção como Messias do batismo de João. E vemos essa mesma parte depois em João 1. Aí nós vemos o ato 10, 38, né? Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João. Pregou concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Isso nós vemos uma relação em João 1, 31, 34. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel é que eu vim batizando em água, né? E João deu testemunho, tal. Assim como está escrito aqui, depois vocês podem estar olhando, né? Depois nós vemos a manifestação da condição messiânica de Jesus através dos sinais e palavras. Então vemos que Atos 10 ainda coloca, né? O qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, Deus estava com ele. E depois coloca isso em João 1 também, né? A primeira parte do Evangelho de João, no qual se apresenta Jesus como Messias através dos sinais. Vemos que tem um certo paralelismo. Depois a paixão e ressurreição de Jesus, paixão, morte e ressurreição, de Atos 10 e João 13. Depois as aparições das testemunhas qualificadas, Atos 10, 40b, 41 e João 20. Depois o dom do Espírito e a missão dos 12. Nós vemos isso em Atos 10, 42, 43 e João 20, 19 e 23. Vemos que tem um paralelismo de tal forma que nós possamos perceber que o Evangelho de João, ele não vai ser algo distinto da pregação apostólica, senão que é uma transmissão dessa pregação apostólica, e vemos isso em Atos dos Apóstolos, quando nós equiparamos, comparamos esse discurso de São Pedro, em Atos 10, com todo o Evangelho de São João. Inúmeras passagens do Novo Testamento manifestam, então, o conteúdo da pregação apostólica, principalmente nos Atos dos Apóstolos e nas cartas de São Paulo, né? Nem sempre os textos aparecem referências ao ministério terreno de Jesus. Mas não é sempre que esses textos aparecem em referência ao ministério terreno de Jesus. Aparecem como elementos essenciais, buscam e tem como objetivo isso, mostrar o essencial, sua morte e ressurreição, sua exaltação à direita de Deus, seu retorno como juiz, com a seguinte chamada à conversão e à fé. Dizia para vocês, eu acho que era para vocês que eu apresentava isso na última aula, que os evangelhos, eles têm por objetivo mostrar essa salvação, paixão, morte e ressurreição. E dessa paixão, morte e ressurreição, eles começam então a colocar os milagres para mostrar que esse que morreu é Deus. E ele é capaz de dar ressurreição. Então coloca os milagres para mostrar a onipotência, para mostrar o poder. E depois desses milagres, começa então a mostrar o ensinamento para uma conversão. Depois que você acredita que esse Jesus que morreu, que ressuscitou, ele é Deus e através dessa morte e ressurreição nos salva, depois que você acredita nisso, então você agora quer buscar uma conversão. Você quer buscar converger o seu coração segundo aquilo que você está crendo. E dessa maneira nascem os evangelhos.
O quarto evangelho, então, ele reúne as condições de um testemunho apostólico, segundo Atos 1:8. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O quarto evangelho é isso, né? O autor do evangelho se apresenta como testemunha dos acontecimentos da paixão e ressurreição. Ele também está entre os discípulos que viram ressuscitado e receberam dele o Espírito Santo. O quarto evangelho é um testemunho do Espírito. O Espírito lhes recordará tudo, vai dizer São João no capítulo 14, mostrando isso, né? Que ele é testemunho, mas o seu testemunho, na verdade, não é uma questão meramente humana, senão que o seu testemunho provém do Espírito, porque ele recebeu o Espírito e agora ele dá testemunho. É um testemunho anônimo, diferente dos apócrifos, que insistiam na identidade do autor para validar o texto. João não quer transmitir sua experiência pessoal, senão a fé da primeira comunidade apostólica. Parece contraditório ele falar que ele é testemunho, mas ele não quer se manifestar a si mesmo. Ele é testemunho de algo. E esse algo que é o principal, que é o mais importante. O anonimato dos evangelhos, de não dizer que é seu, e até nós vimos essa problemática nos sinóticos, cada vez que nós fomos estudando os evangelhos sinóticos, nós vimos tantas teorias, tantas hipóteses sobre a questão de quem escreveu realmente, é que para eles o importante é a mensagem, não é quem escreve. Para eles não é importante se foi Marcos, João, ou se foi Lucas, senão que para eles o mais importante é o conteúdo em si. Diferente dos evangelhos apócrifos, por exemplo. Os evangelhos apócrifos, eles tinham até a finalidade de mostrar quem escreveu, porque através dessa finalidade, através de quem escreveu, eles confirmavam e validavam aquilo que está escrito. Então, temos uma certa diferença entre os evangelhos canônicos e os evangelhos apócrifos na questão do anonimato. O autor se apresenta, então, como discípulo amado. Apenas isso que ele se apresenta. E depois nós vamos ver, né? Quem foi o discípulo amado? Vamos ver mais adiante. Mas o autor do quarto evangelho é o discípulo amado. Alguém queria dizer alguma coisa? Falar alguma coisa? Não, né? Tá bem. Vamos indo. O discípulo amado, então, na origem do testemunho. Vamos agora entrar no discípulo amado. Quem é esse discípulo amado? Quem foi? E as teorias possíveis sobre o discípulo amado. É necessário nós entendermos que não foi o Evangelho de São João, assim como os outros evangelhos, eles não foram escritos de uma só vez. Pronto, escreveu de uma vez. Mas foi fruto de um trabalho redacional, um trabalho árduo redacional. O Evangelho remete como fonte um discípulo especial. Esse foi a fonte principal, que era o discípulo amado. Em João 21, 24, diz que esse discípulo é que dá testemunho das coisas que foram escritas. É chamado de discípulo amado, reclinado a cabeça nos ombros de Jesus. Diziam que ele não morreria, em João 21 está escrito isso, né? Até aquela icônica passagem onde que São Pedro, né, olha para trás e achou que estava bem na fita com Jesus Cristo, porque já falou que tinha amado Jesus Cristo, tudo, né? Aquela passagem tão bonita. E aí ele vai e pergunta, né? E aquele lá atrás, o que vai acontecer com ele? E Jesus dá uma resposta até de modo branda, colocadas no Evangelho, né? Se eu quero que ele viva até que eu volte, a ti que te importa, né? Em outras palavras, cuida da sua vida. Deixa ele, cuida da sua vida, rapaz, né? Se ele vai ficar ou você não vai ficar, o problema é dele. Você cuida da sua vida. Tá vendo? Jesus puxando a orelha de Pedro. Dizia então que não morria, estava aos pés da cruz, esse discípulo amado, em João 19. Foi com Pedro ao túmulo, em João 20. Um dos que estavam pescando com Pedro, depois que reconheceu Jesus, né, João 21, é o Senhor, o discípulo amado reconheceu. Segundo o Evangelho, nós podemos dizer o seguinte desse discípulo amado que escreve o Evangelho. Basicamente, duas coisas nós podemos dizer desse discípulo amado. Primeiro que escreveu, que ele está muito familiarizado, essas características através do escrito, ele está muito familiarizado com a Palestina e com Jerusalém, de modo particular. Ele identifica com precisão
todos os locais, né, a qual ele narra, ele identifica como se ele mesmo estivesse lá. Até a questão da arqueologia, ela confirmou várias escavações em Jerusalém, confirmaram, por exemplo, foram encontrados. Ele fala de uma piscina com 5 pórticos, piscina de Betsaida, e naquela época não se construía, e muitos arqueólogos e até historiadores duvidavam do Evangelho de São João porque não se construía uma piscina com 5 pórticos, e senão que era 4 pórticos, né? Construindo, tinha uma piscina, e aí fizeram as escavações e encontraram a piscina com 5 pórticos. Então você vê que é familiarizado com Jerusalém, com Palestina. O autor estava bem informado do local no qual vai se desenvolvendo aquela história que ele está narrando. Depois também, esse autor, esse discípulo amado, ele tem um conhecimento do mundo judeu muito profundo, muito intenso. Porque através daqueles textos nós percebemos que quem escreveu foi um hebreu, mas um hebreu que vivia junto, que vivia toda aquela espiritualidade judaica. Era um conhecedor dos costumes judeus, interessado pelas suas festas. Várias vezes ele fala dos ritos das festas, fala da liturgia que girava em torno a elas. Dessa forma, o discípulo amado, o autor do quarto evangelho, ele demonstra um conhecimento muito grande do mundo judeu. Além do mais, esse discípulo, ele conhecia também o Antigo Testamento, porque ele baseia a todos os seus escritos numa interpretação do Antigo Testamento desde uma perspectiva da vida de Jesus. Ou seja, ele incluía e colocava a vida de Jesus Cristo, a sua palavra, as suas ações, dentro do cumprimento do Antigo Testamento. Então, ele tinha que conhecer o Antigo Testamento. Era conhecedor dos costumes judeus, conhecedor do Antigo Testamento, das festas, dos costumes, dos ritos, conhecedor da história do local. Ele vivia naquela região. Era alguém que vivia ali. Esse discípulo amado, impossível ele viver em outro local e ele apenas ter escutado e colocado por escrito. Senão que era alguém que dá testemunho realmente porque ele viveu, porque ele tocou em todas aquelas coisas. Agora vamos ver então, quem é esse discípulo amado? Vamos ver a identidade do discípulo amado. A identificação do discípulo amado com o preferido de Jesus parece simples e ao mesmo tempo um pouco complexa. Vamos ver por quê. Simples, porque se nós acertarmos a tradição de São Irineu, que diz que esse discípulo era São João, filho de Zebedeu, algo simples, assim como todos vocês, né? Assim como todos nós. Evangelho de São João é de São João, mas lá coloca discípulo amado que dá testemunho, discípulo amado que escreveu. Tá, São João então. Associa, fazemos um silogismo. Se o quarto evangelho é de São João, se está falando que quem escreveu foi discípulo amado, logo, consequentemente, conclusivamente, nós podemos dizer que São João é o discípulo amado. Mas não é bem assim que agora nós vamos estar tratando, não. É complexa essa história, porque se nós analisamos os escassos dados que temos sobre a autoria do Evangelho, desde que foi composto até os tempos do bispo de Lyon, que é São Irineu, nós vemos que pode-se surgir uma dúvida. Será que o discípulo amado é realmente São João? Ou será outra pessoa? Nós vamos tratar agora meramente de hipóteses, não são certezas, mas que são hipóteses que vocês podem encontrar em vários livros de teologia, vários teólogos, biblistas e etc., eles colocam e até colocam em xeque, em dúvida, se o discípulo amado é São João mesmo. Alguns até falam que não se poderia colocar o quarto evangelho, evangelho de São João, senão que deveria colocar evangelho do discípulo amado. Imagina o padre lendo lá no Evangelho, né? Proclamação do Evangelho do discípulo amado, capítulo tal. É meio esquisito, enfim, não vou fazer isso. Vendo a questão da tradição, nós podemos já de antemão dizer que o testemunho mais antigo, que coloca São João como discípulo amado, é o de São Irineu. Ele nasceu em 130, em Esmirna, na Ásia Menor, e diz de maneira textual o seguinte: João, o discípulo do Senhor, o mesmo que repousou nos seus peitos,
publicou o evangelho durante sua permanência em Éfeso. Isso está escrito em Adversos Héreses, no capítulo 3, 1 e no apartado número 1. Seu testemunho, então, ele tem peso porque Irineu foi discípulo. Esse testemunho tem a sua certa autoridade, é porque São Irineu, ele foi discípulo de São Policarpo, que a sua vez foi discípulo de São João. Segundo Tertuliano, diz que o mesmo São João constituiu Policarpo como bispo de Esmirna. Então, nós vemos que isso, né? São Irineu conheceu São Policarpo, que conheceu São João. Então, o testemunho dele ganha sua autoridade ao relacionar São João com o discípulo amado. Os sinóticos, vamos colocando aqui, os sinóticos, eles vão dizer o seguinte também, dentro desse mesmo caminhar, dizendo que São João, nessa identificação, que São João é o discípulo amado. Duas considerações que coloca os sinóticos, né? O papel destacado de alguns discípulos. Os sinóticos dizem, vou repetir a parênteses, sinóticos são Marcos, Mateus e Lucas, tá? Dentro desses sinóticos, desses evangelhos sinóticos, dizem que, e colocam então, que Jesus escolheu 12 para segui-lo de maneira mais próxima. E João depois afirma o mesmo, né? No evangelho afirma o mesmo. E que Jesus tinha um carinho especial por 3, que era Pedro, Tiago e João. E segundo o quarto evangelho, o discípulo amado estava na última ceia. O discípulo amado estava lá, foi quem reclinou a cabeça nos peitos de Jesus, no ombro de Jesus, né? Não poderia ser Pedro, porque o Pedro foi quem perguntou, mandou o discípulo lá amado perguntar quem é. Nem poderia ser Tiago. Por que não poderia ser Tiago? Porque o Tiago morreu no ano 44 depois de Cristo, cortaram a cabeça, Herodes cortou a cabeça dele para apaziguar a situação, e o evangelho foi escrito depois de 44. Então não poderia ser Tiago. Então, unicamente o que sobra, que resta é João. Segundo o testemunho, então, dos sinóticos, nós poderíamos considerar dessa forma. Na última ceia estava o discípulo amado. Os 3 mais próximos estavam as 12, mas os 3 mais próximos era Tiago, João e Pedro. Ora, se não pode ser o discípulo amado o Pedro, nem o Tiago, então resta ser o discípulo amado ser João, porque era próximo, eram os mais íntimos de Jesus. Depois também, outra questão é que no evangelho, até no quarto evangelho mesmo, existe um certo anonimato do filho de Zebedeu. Apenas uma única vez é citado o filho de Zebedeu, no capítulo 21. Nenhuma das outras vezes coloca isso. Esse silêncio, alguns apontam que esse silêncio do quarto evangelho confirma que quem escreveu foi o discípulo amado e confirma a identidade desse discípulo amado com João. Porque no evangelho mesmo, João é referido-se meramente ao João Batista. Então, para não confundir os dois João Batista e João discípulo, filho de Zebedeu, então preferiu colocar João como Batista e a si mesmo referir-se como discípulo amado. O quarto evangelho, então, João se refere ao Batista. Diferente dos sinóticos, por exemplo, que João, ele é chamado João, o Batista, para não confundir com João, filho de Zebedeu. Nos sinóticos, tudo bem. Mas no quarto evangelho se dá essa diferença. Você percebe que esse anonimato era para não misturar com o Batista, com João Batista. Então ele se referia como discípulo amado e João era designado meramente para o João Batista. Esses são os dados da tradição e até segundo a Sagrada Escritura que nós podemos tirar como conclusão de que São João é o discípulo amado. Ainda dentro dos dados da tradição, nós vemos as referências conjuntas a Pedro e João. Outra questão que eu tinha até introduzido no início da nossa aula, que sempre João e Pedro, eles estão muito juntos. No quarto evangelho, por exemplo, o discípulo amado aparece sempre com Pedro, salvo aos pés da cruz. A identificação do discípulo amado com João Apóstolo, então, João Apóstolo, ele viria apoiada pelo fato de que o evangelho de Lucas indica que Jesus enviou Pedro e João para preparar a ceia pascal em Jerusalém. Depois, nos Atos dos Apóstolos, diz que João acompanha Pedro no começo da vida da igreja em Jerusalém.
E até nós vemos aqui embaixo um episódio narrado nos Atos dos Apóstolos, onde que Pedro e João estavam indo ao templo para rezar, encontra o mendigo e fala, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda, né? Você vê que estava João e estava Pedro. Pedro e João estavam juntos. Depois São Paulo também, ele cita as colunas da igreja, falando de Pedro e de João, que estavam em Jerusalém. Então você vê essa proximidade. Ao mesmo tempo, os dois depois caminharam, correram juntos também lá no túmulo, mas na vida da igreja estavam juntos Pedro e João. E isso faz com que nós identifiquemos o discípulo amado como João. Segundo os dados da tradição, nós podemos dizer então que esse discípulo amado é São João. Agora vamos entrar em outras hipóteses. Vamos agora semear a dúvida na cabeça, nos corações de vocês sobre se o discípulo amado é São João ou não. Apresentaremos, como dizia, apenas como hipóteses. Prefiro acreditar piamente, eu acho que quando a gente chegar lá no céu, chegar para São João, falar assim, foi você que me escreveu? Eu vou dizer, lógico, claro que foi. O senhor é discípulo amado? Uai, por que não? Qual que é o problema? Ou se ele chegasse a perguntar e falasse, não, é outro ali, ó, é aquele lá. São questões assim, não risórias, né? Mas é que a gente vai apresentar essas outras propostas necessárias também, principalmente dentro de um conhecimento teológico. Vocês, como teólogos, futuros teólogos, não podem apenas se contentar, né? O discípulo amado é São João. Senão que vocês falam, olha, existem outras possibilidades, mas eu nem lembro mais quais são as outras possibilidades, mas existem outras possibilidades. Vamos ver essas possibilidades, né? Boa parte da crítica moderna acha que os argumentos não são tão convincentes, esses argumentos da tradição não são muito convincentes. E por quê? Porque, primeiro, os sinóticos são considerados como fonte histórica. E para eles, para muitos historiadores, na crítica moderna, os sinóticos, os evangelhos, nunca pode ser considerado como fonte histórica. E depois também porque os argumentos citados, eles não são muito concluintes e deixam muitas questões abertas. Por exemplo, se o discípulo amado era São João, o apóstolo, como é que ele não fala nada da transfiguração? Não fala nada da transfiguração no Evangelho de São João, você pode olhar, não tem transfiguração. E como que também ele não fala da oração no Horto das Oliveiras, o Getsemane, sendo que ele que deveria estar junto, era o discípulo amado, era São João, se eles eram iguais, se eles eram a mesma pessoa, se a identidade do discípulo amado é São João, então por que ele não coloca isso, não escreve? Com isso, surgiram outras identidades para o discípulo amado. Vamos ver as identidades agora do discípulo amado. A primeira identidade desse discípulo amado, dizendo que ele não seria um personagem histórico, mas meramente simbólico, somente simbólico, criado como modelo de discípulo perfeito de Jesus. O modelo do discipulado é o discípulo amado, ele é o modelo para todos, né? Não é muito concluinte esse posicionamento, pois os personagens históricos, eles também possuem um caráter simbólico, né? Por exemplo, a mãe de Jesus, essa que reúne todos os filhos, tudo também tem um caráter simbólico, mas é um personagem histórico. Não é algo apenas simbólico, de maneira radical. Depois São Pedro também, ele tem a sua simbologia, o seu exemplo, mas também é um personagem histórico, que existiu realmente. São históricos e também são simbólicos. Ou seja, dizer que o discípulo amado é somente simbólico e não histórico, isso daí me parece que é totalmente ilógico. E também o Evangelho, ele fala, se refere a uma certa morte, se refere a essa morte do discípulo amado. Isso inclui esse deixa de lado, exclui completamente esse posicionamento, já que os símbolos não morrem. E não, é algo histórico, esse personagem existiu, não é algo simbólico. Então, isso daí já cai por terra completamente a questão de ser o discípulo amado como algo simbólico. Incluído que escreveram, entraram lá, colocaram dentro do Evangelho um discípulo amado para ser exemplo para a primeira comunidade.
A segunda identidade do discípulo amado seria um dos outros discípulos do Novo Testamento, distinto de João. Alguns colocam como Lázaro, esse discípulo amado, outros como João Marcos, outro como Tomás e outros ainda como Maria Madalena. Esse posicionamento do discípulo amado ser Maria Madalena foi ressaltado e até foi fantasiado por um escritor chamado Dan Brown, e até feito filmes e colocado nesse posicionamento, dizendo que o discípulo amado seria, não seria São João, seria Maria Madalena. E aí vocês vê nesse quadro de Código da Vinci, que aí tem de um lado o São João, e eles colocam que esse São João, na verdade, não é São João, senão que é Maria Madalena. Não é assim. Por mais que tenham alguns elementos que apoiem essa identificação, os argumentos são débeis e são muito mais fortes os argumentos contrários do que os argumentos a favor. E também não tem nenhuma testemunha na tradição que sustente esse posicionamento. Não tem a tradição, ninguém fala disso. Que o discípulo amado era Maria Madalena, por exemplo. Não tem um posicionamento. Tais identificações, eles se apresentam mais como problemas do que soluções para esse discípulo amado. Tá? Mas que tem alguns que acreditam, que dizem que o discípulo amado são outros discípulos, como Lázaro, como outros mais próximos de Jesus. Mas na tradição e nem na Bíblia não se tem muita relação quanto a isso. E depois o terceiro posicionamento, a terceira proposta dessa identidade do discípulo amado, seria um discípulo que não pertencia ao grupo dos 12 durante o ministério de Jesus, pouco importante para ser lembrado pelos sinóticos, porque os sinóticos não falam desse discípulo amado, e que mais tarde chega a ser uma pessoa relevante na comunidade joanina, e que encarnou o ideal evangélico do amor a Jesus. Na atualidade, muitos estudiosos, eles se inclinam a esse posicionamento. Por exemplo, Hegel, Kuiper, Brown, Schnakenburg, entre outros, eles acreditam nisso, que existiu um discípulo que não fazia parte lá dos 12, mas que tampouco era tão importante assim para os discípulos, para os sinóticos escreverem sobre ele, mas que depois, dentro da comunidade, ele vai ganhando seu prestígio, vai crescendo no seu prestígio. E então ele vai e coloca, ele se inclui através dos seus discípulos, ele é incluído dentro do evangelho, colocando-se como discípulo amado. Para alguns... Tem fundamentação, padre? Agora vamos ver a fundamentação desse posicionamento, dessa proposta. Né? Justamente por ser grandes estudiosos para apoiar essa ideia, eles têm que ter o seu fundamento. Né? Basicamente, eles apoiam num testemunho de Papias de Herápolis, que Papias de Herápolis é do século II, III, mais ou menos. E ele diz o seguinte, que existiu um presbítero chamado João. Papias de Herápolis fala isso, né? Que ele teria nascido nos círculos sacerdotais de Jerusalém e teria sido identificado como discípulo amado por obra de seus discípulos e vinculados à figura de João Apóstolo. E ele foi vinculado a essa figura de João Apóstolo. Entretanto, ou seja, isso daí até coloca Papias de Herápolis, esse testemunho falando desse presbítero João presbítero, que depois ele ganha certa preeminência, ganha certa importância na comunidade, e ele então é identificado como discípulo amado e vinculado a João. E como os dois chamam João, tanto esse presbítero como João é apóstolo, então se dá essa confusão. Assim colocam eles, né? Entretanto, essa proposta é um pouco débil, um pouco fraca, e não dá uma resposta também totalmente satisfatória à tradição da qual recolhe São Irineu de Leão. Não parece ser isso, né? Vamos então fazer uma conclusão, segundo essas propostas que nós tratamos agora. Segundo essas propostas, primeiro que não existe uma solução clara a essa questão da identidade de São João. Para alguns autores, o silêncio do Evangelho sobre o filho de Zebedeu segue ainda sendo o melhor argumento
em favor da identidade do discípulo amado, como nos transmitiu a tradição. Ou seja, identificar o discípulo amado como João, evangelista. Ainda parece um melhor argumento. Esse posicionamento também ele não exclui a ideia de que tenha existido um discípulo de João que tenha colocado por escrito o testemunho de São João. Mas a origem do escrito remete sempre a João Apóstolo, né, como discípulo amado. Mas, como alguns colocam, que existiu um evangelista, um redator, que escreveu, mas escreveu o testemunho do discípulo amado, que era João. Até no capítulo 21, se vocês podem ler, e vai falando disso, né? Parece que é alguém que dá testemunho, é alguém que escreve, que está por fora, que escreve o testemunho de outra pessoa. Então, parece que é isso, é alguém que está escrevendo. Na Bíblia tem os amanuenses. Amanuenses significa esses compiladores. Um grande amanuenses que nós temos no Antigo Testamento é o Baruch, que é um escritor que ele escreve o testemunho de Jeremias. Ele é um amanuense, é um escritor. Sobre a questão dessa proposta do presbítero João de identificar como discípulo amado, Bento XVI, ele sugere o seguinte, ele coloca o seguinte, faz essa menção a Papias de Herápolis, e cita essa menção do presbítero João, e diz que se desprende essa menção, se desprende que em Éfeso tivesse uma espécie de escola joanina, que remontava sua origem ao discípulo predileto de Jesus, na qual tinha ainda um presbítero João, distinto de João, discípulo amado, e que era a autoridade decisiva no local. Ou seja, o Bento XVI, ele inclui, já que ele inclui tanto o papel, a presença de São João como discípulo amado, e depois também, numa comunidade, existiu o presbítero João, ao qual dá testemunho, Papias de Herápolis, que não necessariamente devem ser iguais, senão que o Bento XVI, ele coloca isso. Olha, João, o apóstolo São João, filho de Zebedeu, ele é o discípulo amado, ele coloca por escrito, dentro daquela comunidade a qual estava em Éfeso, a qual iniciou aquele cristianismo, tudo, a qual fazia parte e criou-se em volta do discípulo amado, em volta de São João, existia um presbítero, que é o presbítero João, que ele era muito querido, tem a sua autoridade naquela comunidade, criou-se essa autoridade naquela comunidade, a qual dá testemunho em Papias de Herápolis. Porque Papias de Herápolis, ele cita e ele fala desse João presbítero, mas ele não fala que o evangelho, que ele é o discípulo amado ou que ele escreveu, senão que isso daí foi os historiadores, tudo, que começaram a designar esse presbítero João como discípulo amado. Não tem uma clareza de Papias de Herápolis dizendo o João presbítero é o discípulo amado. Senão que o único que nós temos são os dados da tradição do século III de São Irineu, que coloca isso, que o discípulo amado que é de São João. Só dentro do Evangelho, vamos ver o lugar e o tempo de composição. Alguma pergunta sobre a identidade de João? E do discípulo amado, perdão? Não, né? Não, peraí, padre. Sim. Eu não tenho pergunta, mas eu acho que por a história da Bíblia, eu não tenho dúvida de que São João, esse que escreveu o Evangelho de São João, seja o discípulo amado. Inclusive até que foi entregue à mãe de Jesus, ele entregou quando estava na cruz, não é? Eu acho que a história, a tradição, o que tem na Bíblia, o que tem lá, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse São João, que essa história que você contou aí por aí, né, de dúvida, eu nem levo isso em consideração, porque ela não tem muita fundamentação. A fundamentação é fraca. Não é igual você falou mesmo, ela é muito débil, ela não... O senhor Raimundo, eu falo, né, que assim, acho que as pessoas eles estudam para simplificar, mas parece que eles acabam complicando, né? Só para complicar, porque eu não vejo como possa sair daí. Né? Não, senhor Raimundo, lá a gente estudando teologia, né?
Aí a gente falava assim, se alguém inventar alguma teoria a mais, a gente taca a pedra, a gente bate, dá uma paulada nele, porque eles fazem a teoria e quem estuda somos nós, né? Depois. Somos nós que sofremos depois. A gente tem que saber. É só para confundir, muitas coisas para confundir, não é? É bem mais claro, simples, né? É difícil mesmo, porque esses evangelhos foram escritos muito, né? Sim, sim. Foi num tempo muito antigo, mas eu acho que tem Não... algumas coisas dentro dos evangelhos que não tem, assim, eu pelo menos não Sabe, o senhor Raimundo, eu vejo o seguinte, né? Na minha consideração, eu vejo o seguinte, minha mãe falou que ela é minha mãe. Talvez eu não pareço muito com ela, e talvez eu não queira, mas ela diz que é minha mãe. E ou eu acredito na palavra dela, ou então eu vou ficar com uma dúvida na minha cabeça e tentando formular várias outras teorias. Da mesma forma, ou a gente acredita na tradição do que a nossa mãe igreja nos mostra, nos propõe, ou então a gente vai ficar com diversas teorias na cabeça, né, dando voltas e mais voltas, tentando afirmar alguma coisa em contradição ou em paralelo ou de outra maneira à tradição. Enfim, não vamos adentrar mais nessa questão, porque é apenas para que vocês saibam que existe muitos historiadores, né, muitos estudiosos, e que eles têm essa outra consideração. E como não é um dogma dizer que o discípulo amado é São João, então essas pessoas também eles podem dizer que não foi São João e não incorrer em pecado mortal. Eles devem acreditar no conteúdo que foi escrito em Jesus Cristo e como canônico e inspirado, segundo a Constituição Dogmática Dei Verbum. Mas que o escritor, né, foi o discípulo amado e que não identifica com João, não faz parte do dogma, não faz parte de uma verdade de fé. Então eles podem muito bem contradizer e não ter incorrido nenhum pecado. Deixa eles para, né? Então, se vocês escutarem, se vocês escutarem e falarem assim, não, o discípulo amado não é São João, vocês também não brigam, não discutam, deixa quieto, fala assim, só faz cara de paisagem, cara de paisagem, interessante, né? Muito bem. Então, continua a amizade. Tá bom. Alguma outra questão? Outro comentário? Não, né? Tá bom. Vamos ver agora. Sim, vamos ver o lugar e tempo de composição do Evangelho de São João. Em primeiro lugar, vamos ver. É interessante que para que nós compreendamos mais o Evangelho, nós devemos estabelecer os dados sobre o lugar e a data da composição. E fixando isso, a nossa finalidade é situar o Evangelho dentro de umas coordenadas espaço-temporal, que ajudam a compreender melhor o texto. Segundo a nossa tradição, João, depois de exercer um papel de líder em Jerusalém, isso está colocado pelo mesmo São Paulo, que as colunas da igreja em Jerusalém, que estava junto com Pedro, estava João. Depois disso, ele se trasladou a Éfeso, onde viveu sua velhice em tempo de Trajano, no ano 98 a 117, mais ou menos, né? Os conflitos com a sinagoga pode se colocar também dentro de uma das intencionalidades dos escritos. E também a questão antidoceta. Eu falei para vocês do docetismo, a palavra docetismo vem de dokein, que significa aparência. Os docetistas, eles diziam que Jesus era apenas uma aparência de carne, uma aparência, mas na verdade ele era um espírito. Ele só aparecia porque não poderia morrer. Isso era uma heresia dos judeus convertidos ao cristianismo, que eles tentavam afirmar a messianidade de Jesus Cristo, mas para isso eles tinham que dizer que ele não era carne. E São João, ele escreve e fala que veio encarnar carne, e até São João coloca, né? E o verbo se fez carne, ressalta isso, capítulo 1, versículo 14, se fez carne. Parece isso que a intencionalidade, então, desse evangelho, ele vem mostrar a expulsão, esse conflito na sinagoga e também dentro dessa questão antidoceta. Também
A presença de grupos batistas em Éfeso, isso também é lá que isso acontece, que depois nós já vimos também que é a problemática ao qual gira o Evangelho, e os pontos de contatos com o Apocalipse. Sugere Éfeso como local de composição. Além de Éfeso, outros também propõem outros lugares, Alexandria, Síria, Samaria ou Judéia, como lugares de composição. Pode até ser um pouco racionável essas propostas, mas o problema é que falta muito testemunho da tradição que confirme esses posicionamentos. Como dizia, vamos ser mais simples, a gente pode simplificar. Essa complexidade de outras propostas eu apresento para vocês como estudantes de teologia, mas no dia de amanhã, quando vocês forem dar um curso sobre o Evangelho de São João, vocês não precisam, talvez um curso bíblico e tal, vocês não precisam entrar nessas questões, mas saibam que é uma das propostas também. Carece de um testemunho na tradição, mas que alguns colocam como Alexandria, e até os que propõem esses outros lugares, eles colocam alguns posicionamentos do próprio Evangelho para demonstrar o lugar ao qual foi escrito. Basicamente, nós podemos considerar Éfeso como o lugar de ser escrito, o lugar que foi escrito o Evangelho de São João. Sobre a data a qual foi escrito o Evangelho de São João, as propostas, elas vão desde o ano 70 até o século II, até a metade do século II, mais ou menos por volta do ano 150. Alguns propõem uma data mais recente, colocando ênfase em algumas características do judaísmo antes do ano 70. Por exemplo, por que se coloca no 70 como um marco? Porque no ano 70 acontece a invasão, a destruição do templo, a destruição de Jerusalém. Sim? Sim, alguém queria dizer alguma coisa? Não, né? Então tá bom. Não. Tá bom. Então, o ano 70 foi um marco importante para os evangelhos, porque no ano 70 tem a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. Então, a primeira proposta coloca de uma maneira mais cedo, de uma maneira mais recente, o escrito do evangelho, porque diz que lá tem alguns termos que remetem a que ainda não foi destruído o templo nem Jerusalém. Por exemplo, o termo Rabi, Messias, a compreensão do templo, que parece que implicaria que ainda não tivesse destruído. A superioridade de Jesus a João Batista. Então, parece que alguns colocam que foi escrito por volta do ano 70. Outros já vêm de outra maneira. Colocam com uma data posterior no século II, por volta do ano 150. E justamente o que faz eles apoiar essa data é porque o Evangelho de São João ele tem uma teologia muito desenvolvida, sofisticada, e que seria justamente fruto de uma evolução do pensamento, da fé da igreja. Também eles baseiam no caráter tardio dos primeiros testemunhos do Evangelho. Esses teriam sido por volta de 160, 170. No entanto, Inácio e Justino, já no ano 100, 150, eles já conheciam o Evangelho de São João. Vamos agora buscar um equilíbrio entre 70 e 150. Vamos buscar esse equilíbrio para saber quanto que foi realmente escrito o Evangelho de São João. Não podemos determinar uma data fixa, foi escrito nesse ano, mas podemos ver por volta de onde, segundo aquilo que foi escrito. Segundo o que está escrito, podemos considerar, então, a data mais ou menos, e segundo os pergaminhos, segundo tudo que foi encontrado também, os manuscritos que foram encontrados. É importante nós vermos que o fragmento de papiro do quarto evangelho foi encontrado no Egito, que é o P52, ele é o mais antigo dos pergaminhos encontrados nos evangelhos. Ele foi datado do ano 150 depois de Cristo. Ou seja, para que o evangelho fosse conhecido, escrito, difundido, copiado até o ano 150, então ele deveria ter sido escrito no final do século I e início do século II, para que em 150 ele já fosse copiado, escrito. Aqui vocês veem aqui embaixo justamente esse pergaminho. Aí vocês têm o pergaminho P52.
Na verdade, desculpa, não é um pergaminho. Pergaminho é feito de couro. Esse é um papiro. A diferença entre pergaminho e papiro, papiro é vegetal, pergaminho é feito de couro. Isso daí é um papiro. Também a alusão à morte de Pedro, a caída de Jerusalém, a expulsão dos cristãos da sinagoga, tudo isso sugere uma data algo posterior ao ano 70 e o início da década de 90 e finais do século I. A data mais provável a qual nós consideramos e buscamos esse equilíbrio entre 70 e 150 são os finais do século I. Finais do século I, seja 95, 100, 98, 90, 100, mais ou menos, que foi escrito o Evangelho de São João, considerando todos esses posicionamentos que eu apresentei. Alguma dúvida sobre a data? Não, né? Tá bom. A transmissão do texto. Ok. Tá bom. A transmissão do texto do Evangelho de São João. Como que foi essa transmissão? Primeiro, o texto, ele foi transmitido com grande fidelidade. Ele é o melhor, o Evangelho de São João é o melhor testemunhado desde o ponto de vista textual. Os papiros mais antigos são aquele P52, que é esse daqui embaixo, e também os papiros mais antigos e o P90. Entretanto, o P90 não está aqui, o papiro que mais preserva a maior parte do Evangelho de São João é o P66, P de papiro. Esse que vocês estão vendo aí embaixo, esse é o P66. Aí para vocês verem como era escrito, tudo junto, nas letras chamadas unciais, que é o grego uncial, que são as letras maiúsculas do grego, escrito aqui. Esse é o Evangelho de São João. Esse é o P66. É o que preserva a maior parte do Evangelho de São João. E o P75, ambos são dos finais do século II, início do século III. São muito antigos, são os mais antigos que nós temos. Aquele aqui, vocês viram o P52, ele, se vocês verem pessoalmente, ele é desse tamanhozinho. É bem pequenininho. Ele não é assim grande, senão que ele é pequenininho assim. É um pedacinho mesmo de papiro. Esse é o mais antigo que nós temos dos evangelhos. Os papiros encontrados, eles manifestam um texto muito mais próximo ao original, apresentando uma grande fidelidade do texto escrito, tanto o texto antigo escrito, como o texto atual. O Evangelho de São João, entre todos os outros evangelhos, ele manifesta uma fidelidade impressionante. A tal ponto que nós podemos dizer que o que nós temos nas nossas mãos hoje é algo fiel ao século II, pelo menos. Não vamos dizer no século I, ao qual foi escrito, do original, mas já no século II, nós podemos dizer que nós temos praticamente com fidelidade os escritos do quarto evangelho, os escritos do discípulo amado, os escritos de São João. A recepção do quarto evangelho. A prova da recepção na igreja do quarto evangelho, né? A prova da autoridade, que desde muito cedo, esse quarto evangelho, a prova dessa autoridade desse quarto evangelho é essa pronta aceitação como livro normativo. Já nos anos 200, era bem conhecido no Egito. O lugar onde que foram feitas as escavações, Agnamadi. Nesse mesmo lugar, foram encontrados o Evangelho Apócrifo de Tomás. A autoridade é confirmada pelo uso que vários padres da igreja fizeram desse Evangelho no século II. Santo Inácio de Antioquia já escrevia, São Policarpo, São Justino já escrevia sobre e fazia referência a esse Evangelho de São João. Também outros autores não cristãos e até cristãos do século II e III, Aristides de Atenas, Taciano utiliza no Diatessaron, na verdade, o que foi? Taciano pegou os 4 evangelhos e ele incluiu apenas um. Falou assim, tem história muito repetida, vamos pegar apenas de um evangelho e vamos fazer uma história completa, de início ao fim de Jesus Cristo. Esse é o Diatessaron, no século IV. E Taciano, então, já incluía o evangelho de São João. Teófilo de Antioquia, e bem como outros escritos gnósticos, também faziam-se referência a esse Evangelho de São João, mostrando essa autoridade que tinha. São Irineu, ele em 180,
será o primeiro a estabelecer os 4 evangelhos como canônicos. E justamente ele coloca em contraposição aos evangelhos apócrifos. É uma resposta aos outros escritos que estavam surgindo. Então ele decreta e fala, olha, inspirados e que nos servem para encontrar retamente a palavra de Deus são os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentro, no século II e III, vozes distoantes e até hereges, Marcião rechaça o 4º evangelho. Os valentianos também, gnósticos, utilizam de uma maneira despreciativa, na verdade deturpando totalmente a mensagem. Heracleon escreve um comentário sobre esse evangelho de São João. Orígenes, ele pega esse comentário, critica, para você ver que nessa época, segundo a igreja, na tradição e tudo, eles já tinham em consideração esse evangelho de São João, que nós temos nos dias atuais. No século III, o 4º evangelho é já universalmente aceitado como um dos 4 canônicos, e como tal, ele é comentado pelos padres da igreja como algo canônico. As controvérsias trinitárias e cristológicas, basicamente, vão se centrar na interpretação desses textos joaninos. No século IV e V, também, nós vemos que o evangelho é muito utilizado para debater e rebater algumas heresias por meio de uma interpretação do evangelho de São João, principalmente a controvérsia de Ário. Não sei se vocês conhecem Ário. Ário, assim como Marcião que vocês veem aqui embaixo, Marcião ele foi um sacerdote mais ou menos de 190 depois de Cristo, e Marcião ele dizia que existia um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Um Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, Deus do Novo Testamento, que é Jesus Cristo, é um Deus bom. E aí ele rechaça, ele deixa de lado basicamente quase todos os escritos. Ele somente considera o Evangelho de Lucas como verdadeiro e as 14 cartas de São Paulo. Somente isso que são verdadeiros. Tudo o resto não é verdadeiro, não aceita nada mais. Isso daí ele foi rebatido, Santo Atanásio, outros, São Irineu também rebateu a Marcião. No século IV e V, nós temos outro sacerdote, outro padre, chamado Ário, que ele diz o seguinte, que se o pai, ele é pai, em uma época ele não foi pai. E o filho, se ele é filho, em uma época ele não foi filho. Então ele considera que existiu o pai desde toda a eternidade, que em um dado momento do tempo ele se torna pai. Mas antes não era pai. E aí tem o filho. O filho, então, seria a perfeita e a maior de todas as criaturas. Mas seria criatura, não seria Deus. Ou seja, a negação da Santíssima Trindade. Negação completa. Isso daí, não sei se vocês já estudaram Deus unitrino, estudaram essa questão ou não? Não, né? Sim. Nós estudamos as heresias em patrística. Na patrística? Ah, então vocês viram Ário, então? Sim. Cristologia vocês não viram ainda, né? Cristologia. Depende do período. Tá. Alguns já. viram? Sim. Nós vemos cristologia do 4º período. Então tá. Então tem um pessoal que já viu a cristologia, né? Então esse pessoal... Nós fizemos com o Padre Fidelis, acho que foi o Padre Fidelis que deu cristologia. Foi o Padre Fidelis que deu cristologia? Eu acho que foi sim. Pois na cristologia, então, vocês já devem saber muito bem sobre essa questão de Ário e depois Atanásio, que rebateu a Ário, né? Isso daí é interessante porque... Padre Ário é a teoria ariana? Isso mesmo, ariana. A história de Ariano, né? O arianismo, Isso, não é isso? Esse mesmo. Então é isso mesmo, vimos mesmo. Uhum. Não sei se vocês sabem, se vocês encontrar com os muçulmanos, vocês vão ver que eles são praticamente arianos. Eles veem Jesus Cristo como um profeta, assim como Maomé, um grande profeta, e se vocês vão na Terra Santa, vocês vão ver que o lugar da ascensão de Jesus é um lugar cultuado até pelos muçulmanos, porque eles acreditam que onde subiu o profeta, descerá o profeta também. Então eles consideram que Jesus vai descer ali também. Para eles é um lugar santo também. E eles acreditam, Jesus não é como Deus, Jesus não é Deus, Jesus não é segunda pessoa. E Jesus, ele é um profeta, ele é uma criatura normal. Enfim. Eu só acredito no Jeová, né? Deus mesmo, né? Eles acreditam no Alá.
Isso. Só Alá, é que eles acreditam. Nem é no Jeová, é Alá. Eu ia falar do judaísmo. Tá, no judaísmo é Javé. Eu já vi. É o Javé. O Jeová é o testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. E também não acreditam na Santíssima isso. Trindade. Isso. Isso daí eu não sei, tem que ver as particularidades, que são tantos protestantes que variam, né, de fé, de credo, que você fala assim, gente, credo? Se você olha mesmo, credo, né? É assim mesmo, que bagunça é essa? É meio assim. Tá bom. Então, justamente nessa controvérsia diária, no século IV e V, utiliza o Evangelho de São João para rebater e para mostrar a divindade de Jesus Cristo presente no Evangelho de São João. São João, no final do seu Evangelho, fala, né? Tudo que foi escrito para que creiais no Filho de Deus, para que creiais no Filho de Deus. Santo Agostinho, ele escreve, já no século IV e V, o tratado também sobre São João, uma obra pastoral, e na Idade Média, o quarto Evangelho, ele busca, os teólogos da Idade Média, os teólogos medievais, eles fazem um aprofundamento teológico partindo do Evangelho de São João. E também partindo dos padres, dos escritos dos padres da igreja, como também dos concílios. Entre os grandes teólogos medievais, nós temos São Beda, João Escoto, Ruperto de Teutzen, e também os comentários de São Tomás de Aquino sobre o Evangelho de São João. Dando continuidade a essa idade medieval, nós podemos depois passar na Idade Moderna, onde que através do ilustracionismo, do iluminismo, através do racionalismo, onde que busca racionalizar toda a questão da Sagrada Escritura e ver e acreditar e aceitar somente aquilo que passava pela razão, até Strauss, que foi um dos escritores, dizia que o Evangelho de São João é muito teológico, que não tem nada de filosófico, não tem nada de histórico e que não serve para nada, o Evangelho de São João. Então começaram uma certa negação. Não apresentei isso para vocês porque eu acho desnecessário, a gente está vendo isso, até adentrarmos na questão depois de Rudolf Bultmann, que ele não acredita no Jesus histórico. Na verdade, não é que não acredita, senão que ele não se interessa por um Jesus histórico. Porque para ele o mais importante é o Cristo da fé. É você acreditar em Jesus, é você se conectar a ele. Se ele existiu ou não, é outra coisa. Não importa. O Jesus do passado não importa, importa o Jesus do presente. Isso é o Rudolf Bultmann, que tem os seus problemas, só que isso daí se estuda em outra matéria. Uma matéria mais sistemática da teologia, que não convém a nós que estamos estudando o Evangelho de São João. Basicamente, então, era essa apresentação do Evangelho de São João. Nós vamos ver na próxima aula, nós iremos ver, vamos ver o testemunho de João sobre Jesus. O que no Evangelho de São João é dito sobre Jesus e vamos então fazer uma comparação do que é proposto, do que é colocado sobre Jesus Cristo e o que fala os evangelhos sinóticos. E vamos ver a diferença entre os evangelhos sinóticos e o Evangelho de São João. Isso na próxima aula. Alguém tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Alguma questão? Padre Carleto? Sim. Então, é possível afirmar que a Igreja reconhece os 4 evangelhos a partir de quando? Qual período? A partir de São Irineu. Nós vamos ver aqui, onde que está? Aqui, São Irineu. Em 180. São Irineu, em 180, será o primeiro a estabelecer os 4 evangelhos como canônicos. Mas para São Irineu falar isso é porque já vinha sendo utilizado. Por exemplo, São Justino já utilizava esses evangelhos. Nós vemos que depois Santo Inácio de Antioquia também já, São Policarpo também já utilizava esses escritos. Apenas São Irineu, por que ele coloca como canônico e decreta como canônico esses 4 evangelhos? Porque estava surgindo outros escritos, que são os evangelhos apócrifos. E por causa disso, ele vê a necessidade de colocar, olha, esses 4 são os únicos inspirados, são os únicos que nos revelam a Jesus Cristo. Os outros têm outras doutrinas, têm outros pensamentos, têm outras coisas. Ele viu a necessidade de separar. Até nesse momento não se via isso. Depois, essa
canonicidade dos evangelhos também são Santo Atanásio, ele escreve isso na sua carta festal, colocando os 4 evangelhos. Depois também na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia também ele vai colocar a mesma coisa, ressaltando os 4 evangelhos como canônicos. E a nossa tradição da igreja vai chegar até em 1545, 1555, com o Concílio de Trento, onde na seção 4ª decreta de uma forma dogmática os evangelhos como canônicos, juntamente com os outros livros da Sagrada Escritura que nós temos nas nossas mãos. Padre, eu esqueci, Eusébio de Cesareia está em que século, mais ou menos? Eusébio de Cesareia, século IV. Quarto. Isso. Tá, obrigado. Ele foi quem escreveu a História Eclesiástica. Tá bem? Sim, tudo bem. Alguma outra pergunta? Uma outra questão? Padre, mais uma, por favor. Sim. Bento XVI, então, se fundamenta para poder, naquela sugestão que ele faz, que ele apresenta João como o discípulo amado, além da tradição, o que mais pode se dizer que ele se fundamenta? Não, ele tenta conciliar, comparando e colocando o discípulo amado como São João e o testemunho de Papias de Herápolis, falando de um João presbítero. Então, ele tenta dar um certo equilíbrio, dizendo que, olha, Papias de Herápolis, ele não é que ele errou falando de um João presbítero, senão que naquela comunidade, a qual tinha como papel principal, iniciador, que tinha como base, como origem, o João apóstolo, existia nessa comunidade o João presbítero, que tinha a sua importância dentro daquela comunidade, mas que não necessariamente esse João presbítero seria o discípulo amado. Pelo contrário, segundo a nossa tradição, o discípulo amado é identificado como o João apóstolo, filho de Zebedeu, e não como o João presbítero. Bento XVI. Sim? Sim, perdão? O senhor ia dizendo para concluir? Não, é que o Bento XVI, ele apenas apresenta, ele é de acordo que a identidade do discípulo amado fosse São João Evangelista, filho de Zebedeu. E então, para ele, para conciliar Papias de Herápolis, Irineu de Leão e depois conciliar vários outros teólogos e estudiosos da modernidade, a qual dizem que o discípulo amado era o presbítero, o João presbítero e não João, filho de Zebedeu, ele busca colocar isso, dar essa declaração, que não necessariamente é dessa maneira. Padre, Sim. uma questão. Saberia me falar se São Justino chegou nas suas obras a mencionar o Evangelho de João? Não, São Justino ele não menciona o Evangelho de João, mas São Justino... Porque ele fala muito do Logos, né? Isso mesmo, e é justamente isso, porque ele fala desse Logos em referência, alguns colocam como referência a São João, mas ele não escreve, não cita de maneira literal, assim como também Santo Inácio de Antioquia não cita de maneira literal e nem fala sobre São João, senão que faz algumas referências que nos faz concluir que provavelmente ele conhecia o Evangelho de São João. Alguma outra dúvida? Alguma outra questão? Agora quando o Fabrício falou em Logos, agora surgiu uma dúvida. Eu sempre estou pensando que Logos trata-se de Jesus, não do apóstolo. Não sei. Como é que é? Logos? Não, Logos se trata da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Da Santíssima Trindade. O Verbo encarnado, que é Jesus Cristo, isso mesmo. Jesus Cristo, pois é. Então, isso mesmo. Não, é que o Fabrício ele perguntou, na verdade, de São Justino, porque São Justino não fala diretamente de São João, dos escritos, literalmente, senão que São Justino fala de Logos, esse Logos referido a Jesus Cristo. Então, fazendo uma associação, que provavelmente ele conhecia o Evangelho de São João, mas não cita falando que foi São João que escreveu tudo, né? Senão que ele faz essa referência apenas. Isso que o Fabrício estava perguntando. Tá bem? Tudo bem, tranquilo. Alguma outra dúvida? Alguma outra questão? Não, no momento não. Não, pois qualquer dúvida que vocês tiverem, saibam que estarei à disposição de vocês.
a qualquer momento, a qualquer horário, não sendo das 10 até as 6:30 da manhã, por favor. Que estarei dormindo até 6:30, não, até 6 horas. Aqui, e convido, se alguém não tiver nada para fazer pela manhã, pode vir aqui para as missas às 6:40 da manhã, de segunda a sábado aqui, estaremos celebrando juntos. Vamos então terminar a nossa aula, agradecendo ao nosso Deus e pedindo que o Espírito Santo sempre também nos auxilie para que toda a nossa vida, todo o nosso esforço, todo o nosso conhecimento seja para a honra e glória do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima noite, uma boa semana e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Obrigado. Deus quiser, com Deus, Padre. Amém. Deus Tchau. Tchau, Padre. Deus te abençoe. Terminando amanhã eu já coloco o vídeo para vocês, tá? O vídeo da aula e também coloco esses slides na nossa plataforma. Beleza. Tá bom? Obrigado. Até mais. Fique com Deus. Tchau. Tchau, pequeno. Boa noite a todos.